Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Gilberto Martins e hoje temos um convidado absolutamente extraordinário. Imagine a aprovação em 20 concursos públicos com notas consistentemente acima de 80% e chegando a impressionantes 98,5% em uma prova. Parece impossível para você, pois nosso convidado de hoje é prova de que não é. Chama-se Wagner Martins dos Santos Monteiro, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima, ex-auditor de controle do Tribunal de Contas do Estado, aqui do Amazonas, e atualmente orienta milhares de concurseiros como professor do Grupo de Excelência e do Projeto QI. Eu vou pedir o aplauso para quem está aqui dentro para a gente receber o aulão do Wagner. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Gilberto. É uma grande honra estar aqui com você, poder conversar um pouco, fazer um bate-papo sobre concurso, e tudo que eu puder passar para ajudar todos. Obrigado, Então, Wagner, você não imagina como é que eu fui pressionado essa semana para te receber aqui. Você tem um grande amigo aqui, viu? O O Denner Denner disse, irmão. rapaz, eu descobri que o Wagner pode dar uma alavancada num aulão para nós aí. Com certeza. E eu apostei na ideia e disse, então vamos juntos. Então você tem um grande amigo aqui. É um grande amigo. Mas olha, ô Wagner, eu costumo fazer uma pergunta inicial para os nossos convidados que eu chamo de quebra-gelo. Quem é você, rapaz? Perfeito. De onde você apareceu? Com quantos anos você já está circulando entre nós? Me conte um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo neste momento saber Perfeito. como é que você criou assim essa condição de passar em 20 concursos. Isso é uma história maravilhosa e eu quero te ouvir. É uma história grande. Vou contar um pouco aqui, mas vou me apresentar primeiro. Vamos lá. Meu nome é Wagner Martins dos Santos Monteiro. Atualmente eu tenho 30 anos. Eu nasci no dia 15 de 2 de 1995. E eu imaginei que de 34. Você viu que eu lhe dei logo 34. Eu tenho 30 anos. Eu tenho duas filhas, Gilberto. Duas filhas, Catarina e Janaína, minha esposa Amanda. E eu nasci, na verdade, em Goiânia. Eu sou natural de Goiânia, mas com 4 anos eu vim para Manaus com a minha mãe. Então, assim, eu me considero de verdade manauara, amazonense, né? Eu me considero daqui, estudei minha vida toda aqui, fiz minha vida toda aqui na região norte, aqui em Manaus. Então, se alguém perguntar, normalmente eu falo, não, sou amazonense. Já para não precisar explicar a história, né? Eu já falo que eu sou amazonense. E a minha caminhada nos concursos, ela começou de verdade no momento em que minha esposa engravidou. Então, quando ela engravidou, eu tinha 21 anos na época, Gilberto. Eu era bem novo. Ela engravidou com 17 aproximadamente, e aí foi aquela mudança, aquela virada de chave, né? Eu falei, daqui para frente eu tenho que trabalhar, estudar, e não tenho mais nenhuma outra conversa além disso. E dali em diante começou a guerra nos concursos públicos. E eu fiz várias provas. Comecei a estudar de forma desorganizada, como todo mundo começa, e fiz o primeiro concurso, que foi o IBGE, em 2016. No finzinho de 2016, nós fizemos a prova do IBGE, para agente de pesquisa e mapeamento, que é o pesquisador que fica na rua, sabe? Que faz várias pesquisas. Não é o recenseador, como muita gente pensa. Na verdade, é o agente de pesquisa que trabalha nas pesquisas que são perenes dentro do IBGE. Normalmente é a PNAD, que é a PNAD contínua, que é onde traz esses dados que vocês hoje sabem, desemprego, o índice de natalidade, tudo isso é feito pela PNAD. Então, eu entrei no IBGE, logo depois da aprovação, o IBGE nomeou rápido, graças a Deus, e ali dentro do IBGE eu consegui trilhar esse caminho gigante na área dos concursos. Mas, assim, para resumir, para te entender de forma bem rápida, né, Gilberto, eu estudei durante 3 anos e meio para concursos da área administrativa. Então, fiz concurso de técnico, fiz concurso de assistente, fiz concurso de analista dentro da área administrativa. Ou seja, são concursos muito grandes, muito genéricos, né? Toda secretaria possui um cargo de assistente, um cargo de técnico, um cargo de analista.
E houve um momento, né, uma ruptura, quando eu fiz o último concurso do ISS Manaus, que é a CEMEF aqui de Manaus. A partir dali eu falei, não, daqui para frente eu só vou fazer concurso para auditor, porque na área administrativa eu já tinha conseguido o que eu queria. Então eu falei, não, daqui para frente é só auditor, ou auditor fiscal, ou auditor de controle. E então saíram todas essas aprovações que hoje a gente vai comentar uma a uma aqui, a gente vai comentar todos os detalhes. Legal, legal. Wagner, me diz o seguinte, quando a gente olha para os teus resultados, eu, por exemplo, pensei... Estavam preparadas e eu precisava chegar até elas. Então, na minha cabeça, eu sempre coloquei a seguinte frase: eu nunca vou chegar preparado ao dia da prova. Ninguém nunca está preparado para nada, 100%. Mas eu vou fazer o máximo que eu posso até o dia da prova. Então, eu sempre procurei ler o edital, obviamente, e estudar em pré-edital, né? O que fez diferença mesmo em todas essas aprovações foi estudar bem no pré-edital, estudar antes do edital ser publicado. Posso lhe pedir uma coisa? Pode, com certeza. Se dirija para quem, neste momento, está lhe assistindo. Tem Sim. muita gente, e Ali, né? eu estava vendo que você falava aqui pelo Instagram, Sim. você falando para a galera. Eu gostaria muito que você se dirigisse para esse pessoal, porque, por certo, eles vão pegar uma referência sua, Com certeza. uma carona Eu nesse espero programa. ajudar todos. E então, eu gostaria que você falasse o que você estava falando para eles agora. Galerinha, certeza. então, vamos lá. Vamos Prestar lá, atenção então, como sem problema. foi que eu cheguei até aí. Certo. É ali, né? É. Então, galera, como que eu fiz? No pré-edital, eu estudei tudo que era possível, todas as matérias e assuntos que cairiam nos concursos da área administrativa e da área fiscal. Então, eu passei um longo tempo sem entrar em pós-edital, só estudando as matérias comuns a esses concursos, estudando muito. Então, eu sempre estudei por metas, Gilberto. Como é que funciona o estudo por metas? Você pega toda a cronometria das tuas matérias do edital. Então, exemplo, tu pega lá o direito administrativo, pega tudo, princípios, organização, atos, poderes, divide tudo em metas, em 3 tipos de meta: meta de estudo, meta de revisão e meta de exercício. Quando você fizer isso para cada disciplina da tua área, tu vai ciclar isso, ou seja, você vai juntar tudo e fazer com que o teu dia sempre seja diferente. Então, você vai estudar, por exemplo, direito administrativo, você vai revisar direito constitucional e você vai resolver questões de contabilidade. Um exemplo para você entender. Isso tudo você vai ciclar de todas as matérias, vai ficar tudo junto, tudo organizado. Beleza. Com isso, você vai revisar também esses assuntos e resolver muita questão. Se alguém me perguntasse uma palavra só, Wagner, para chegar ao alto nível, questão. Resolver questão. Resolver muita questão. Toda hora resolver questão. Na meta de estudo, resolve questão também. Na meta de revisão, resolve questão também. Na meta de exercício, resolve questão também. Beleza. E para chegar a esses percentuais de acertos no dia da prova, aí você tem que ser um especialista na banca. Não dá para fazer isso. Se você não conhecer as bancas organizadoras, no dia da prova você vai ter um grande problema. Porque Fala um pouco das bancas. Posso falar. FGV? FGV, FCC, o Sebrasp. Então, o camarada tem que, quando pegar o edital, ele entra logo para saber qual é o perfil da banca. Qual é o jogo, digamos assim, né? Exatamente. Como é que o jogo será jogado, é isso? Como que eu vou atuar depois que sair o edital? Mas antes, Gilberto, o que é importante? No pré-edital, tu já tem que estudar com as grandes bancas. Entendeu? FCC, FGV e Sebrasp já tem que estar ali no teu padrão. Já tem que resolver a questão dela. Por quê? Vamos lá. Você está estudando em alto nível ali no pré-edital. Aí saiu o edital, é uma banca que você já conhece. Opa, olha o tanto que você está na frente das outras pessoas. Está na frente de muita gente. Porque muita gente ainda vai conhecer a banca no pós-edital, em 3 meses. Tu acha que 3 meses dá tempo de conhecer tudo da banca? É muito complicado. Tudo é muito complicado. Você já tem que ter uma predisposição ao que a banca já cobra, ao que a banca já coloca nas provas. Então, não, tranquilo. Então, vamos te dar um exemplo aqui. Você está estudando ali as 3 grandes bancas e sai um edital que você não conhece a banca. Exemplo, agora, saiu o edital da Cefa Pará para auditor fiscal e para fiscal de receitas. Banca Fadesp. Uma banca que pouca gente conhece. O que eu vou fazer agora, Wagner, quando sair o edital? Meu amigo, você tem que conhecer essa banca como se fosse a sua mãe. Essa banca é o que vai te levar à tua aprovação. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Claro, você tem que conhecer os assuntos, as matérias, obviamente, né, o conteúdo em si, mas tu tem que entender agora como é que a banca cobra. Como é que, quando vai ser lá?
cara abriu a prova, como é que vai estar a questão ali? Como é que é o procedimento de uma questão de matemática financeira dessa banca? Como é que essa banca elabora a questão de direito tributário? Ela cobra doutrina, ela cobra jurisprudência. Então, todos esses detalhes, de verdade, são o que vão fazer você chegar lá ao topo, ao alto nível. Lembro-me da prova de Roraima, a prova de Roraima para o auditor fiscal. Inclusive, Gilberto, ela foi o maior corte da história dos fiscos estaduais. Como assim? O maior corte. Então, para você ficar nas vagas, você tinha que fazer 91% de acertos. Para auditor fiscal. Foram 18 vagas, né? Inclusive, foram 18 vagas, eu fiquei em 17º. Fiquei ali na ponta, entendeu? Empatado com mais 3 pessoas, inclusive, que são grandes amigos meus, que eu tive o prazer de trabalhar lá em Roraima, né? Trabalho com alguns, outros já saíram. Então, olha só o nível que chegou os concursos, que eu falo sempre que são profissionais. Hoje em dia não existe mais brincadeira. Não existe. O 18º fez 90% de acertos para entrar nas vagas. Então, imagina isso, com mais de 20 disciplinas, Gilberto. Com economia brasileira, economia internacional, direito civil, penal, administrativo, constitucional, tributário, contabilidade geral avançada, contabilidade de custo, contabilidade pública. Então, assim, aquele mar de disciplinas. O que fez diferença para esse percentual de acerto em Roraima foi conhecer o padrão do Sebrasp e ABCDE, que é um padrão diferente do Sebrasp certo e errado. O Sebrasp é uma banca, normalmente, que ela cobra concurso certo ou errado. Então, uma questão que você erra, além de você perder pelo erro, você perde 1 ponto de uma que você acertou. Então, ela é uma banca cruel. Se você não conhecer a banca mesmo, muita gente sai devendo. Olha só, o cara entra numa prova e sai devendo ponto. Não sai nem positivo. Só que o Sebrasp certo e errado, ele é muito diferente do Sebrasp ABCDE. Parece até que é outra banca, outro examinador. E logo quando saiu o edital, falei, opa, tenho que pegar esse padrão. E aí, só no pós-edital de Roraima, Gilberto, para te ter uma ideia, eu resolvi aproximadamente 30 mil questões em 3 meses para essa prova. E mesmo fazendo tudo isso, resolvendo muita questão, fazendo tudo que eu não cheguei com aquela sensação de eu estou preparado, eu vou ser o cara, não. Foi aquela frase que eu falei para você inicialmente. Eu fiz o máximo. Eu fiz o máximo. O que eu podia fazer como ser humano, eu fiz, entendeu? Ou seja, eu não vou chegar lá arrependido de não ter feito alguma coisa. E aí, graças a Deus, depois de estudar o edital com uma estratégia bem definida, é claro, né, de pós-edital, veio esse resultado de 91% de acertos na prova, e a convocação do curso de formação, né, aquela alegria toda, todo mundo feliz, aí faz o curso. Fizemos o curso, aí saiu a nomeação, hoje eu sou auditor fiscal de lá. E, assim, eu digo para você com muita clareza, Gilberto, hoje, muita gente não é aprovada, não é nem porque a pessoa não tem capacidade. Sendo muito sincero. É uma questão de foco. É uma questão de foco, disciplina e prioridade. Prioridade mesmo, entendeu? Não é a tua rotina. Quer dizer, não é o estudo que tem que se encaixar na tua rotina. É a tua rotina que tem que se encaixar no estudo. O estudo ele é prioridade. Pensa comigo. Eu quero mudar de vida através de concurso público. Pronto. Esse é o objetivo. O que eu tenho que fazer para isso? Aí você desce no nível de detalhe, cara. Eu tenho que todo dia. Eu tenho que fazer uma meta de estudo, tenho que fazer uma meta de revisão, uma meta de exercício. Tem que ter um método, Wagner. Tu está entendendo, Ju? Então, tu vai dividir ali pelo estudo por metas, é um exemplo, divide pelo estudo por metas, e todo dia tu faz a mesma coisa. Todo dia tu faz a mesma coisa. Você vai começar a evoluir. Aí, tu vai começar, por exemplo, com 3 horas por dia. Aí tu vai sentir a necessidade de colocar 1 hora a mais. Porque tu vai falar, poxa, tá pouco. Você mesmo vai passar por isso. Não é ninguém que vai fazer isso por ti, não. Tu vai sentir isso, entendeu? Rapaz, tá pouco, eu consigo 1 hora a mais. Aí coloca eu quero 1 hora a mais. Aí coloca 1 hora a mais. Pronto, então o cara vai evoluindo, começa a entender como é que funciona o jogo, e com o tempo é inevitável a aprovação dele. Qual é o grande problema também? A reprovação. Então, né, a gente pensa... Você já foi reprovado? Já fui reprovado. Qual é a experiência? Eu já fui reprovado 4 vezes, Gilberto. A primeira prova que fui aprovado foi aqui, inclusive, a prova da UFAM, em 2017. Foi, em 2017, a prova da UFAM, fui reprovado. Na verdade, assim, eu não fui reprovado, né? Eu não entrei no corte, entendeu? Eu fiz uma nota boa, mas para entrar no corte, para ficar no cadastro de reserva, eu não fiz a nota suficiente para isso. Pronto. Para gente entender. Então, fui reprovado, no fim das contas. Eu também fui aprovado na prova do TRT-11, que também é daqui do Amazonas, para técnico judiciário. Fiquei em 1000 e lá vai porrada, fiquei muito longe nesse concurso. E
assim, a reprovação que mais hoje eu penso sobre ela foi a da Cefaz Alagoas. Cefaz Alagoas para auditor fiscal. Essa daí foi a virada de chave. Foi a que eu falei assim, auditor fiscal é diferente. É diferente. Não dá para continuar fazendo só um pouquinho. Eu vou ter que entrar nas madrugadas, eu vou ter que fazer alguma coisa a mais, entendeu? Se eu quiser realmente ser aprovado num concurso desse aqui, que a concorrência é muito pesada, ou seja, as pessoas dão a vida para passar um negócio desse, porque vai mudar a vida de todo mundo. Não é só a tua vida, não. A tua família, gerações e gerações, entendeu? É verdade. Vai mudar a vida de todo mundo. É um negócio absurdo. Imagina só você ganhando 4 mil e se passar para um concurso desse vai ganhar 40, como você tá fez entendendo? a relação ainda há pouco. Exatamente. Numa prova, num domingo, tu muda de vida para sempre. Mas é claro que não é um domingo que decide, né? O que decide é o que tu está fazendo todo dia. Entendeu? É o que tu está fazendo todo dia. Então, quando eu comecei a fazer essa conta, né, depois dessa reprovação de Alagoas, eu falei, daqui para frente, tudo que eu já faço hoje, eu tenho que pelo menos dobrar. Eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que fazer mais questão, eu tenho que pegar questões mais difíceis, eu tenho que descer ao nível de detalhe e não deixar nenhuma ponta solta. Eu gosto muito dessa frase, Gilberto. O que é ponta solta? A ponta solta poderia ser, por exemplo, a lei seca, né? A lei seca. A lei seca. Pronto. Vamos tratar da lei seca, porque muita gente pode achar que é aquela que passa na rua, no motorista. A lei seca é aquela que... É a lei mesmo em si, né? É o que o camarada tem que deixar de fazer. Ele tem que deixar de fazer o Beer Night do final de semana ou não? Uma excelente pergunta. Vamos lá. Se você tiver no pré-edital, tu não está com o edital aberto, está estudando de forma antecipada e tudo mais, dá para você sair ali no fim de semana com a sua família, dá. Mas, eu lá no grupo de excelência, com os alunos, nós somos muito honestos, Roberto. Então, cara, sai lá com a tua família, vai para uma festa, dança, se diverte, mas não exagera. Não exagera. É igual um atleta de alto nível. Não exagera, pô. Entendeu? No outro dia, tu tem que bater a tua meta. No dia que tu for sair, tu tem que bater a tua meta. O objetivo, ele não muda, Gilberto. Não dá para mudar, mas também tu não pode ficar louco, né? Entendeu? No pré-edital, tô falando. No pré-edital, quando não há edital. Agora, Gilberto, saiu o edital, aí acabou. Acabou. Não tem exceção. A não ser que alguém morreu, né? Seja um negócio bem, sabe? Bem pesado, bem tenso, aí beleza. Mas saiu o edital, não tem como. Não tem como você adiar. Porque os dias estão contados, as horas, as metas. É um objetivo de vida que o camarada tem que seguir. Exatamente. Que ele vai definir ali a vida dele para sempre. A vida dele para sempre, né? E além disso, vamos pensar da seguinte forma, Gilberto. Vamos lá. O pós-edital, ele é um período em que você aprende mais em menos tempo. Por que o cara aprende mais em menos tempo? Porque ele tem uma data. Ele tem uma data. Então ele fala assim, caramba, a prova é em março. Vou te dar um exemplo aqui. Prova você faz RN. É em março, dia 22/3. É 21 e 22, né, do 3. Caramba, a prova é em março. Dá para te falar assim, hoje eu não vou estudar, não, amanhã eu estudo. Não tem como. Um dia de pós-edital é como se fosse um grande problema na tua vida, de um concurso para auditor com mais de 20 disciplinas. Um dia que tu perde 8 assuntos que tu ia revisar, por exemplo. Isso não encaixa mais. A única coisa na vida que não tem reembolso é o tempo. Concorda comigo? O tempo não tem reembolso. Então, como é que tu vai encaixar isso na tua vida se tu não tem mais que 24 horas? Não tem como. Tem que dormir, tem que comer, tem que sair, tem que trabalhar. A maioria hoje dos grandes concurseiros de alto nível, todos trabalham. A grande maioria do cara também trabalha, entendeu? Os nossos alunos do GEX, acho que 90% deles trabalham. Pouquíssimos que não trabalham, mas a grande maioria trabalha. Então, no pós, a gente já joga para o cara essa mentalidade. Olha, daqui para frente, meu amigo, não tem muita conversa, não. Vamos botar para quebrar e vamos voar tudo. Mas voltando ao tema rapidinho, Gilberto, sobre a ponta solta. O que seria essa ponta solta? No concurso público, a ponta solta é um assunto ou uma matéria que você estudou, você resolveu questões, mas houve pontos que você não se saiu bem. Não passou, sabe? Não ficou bem na sua mente. Como ajusta isso? Exatamente. Você tem que ajustar isso, Gilberto. Pelo flexcard? Existem diversas formas. Vou passar uma para ti agora que eu acredito que é a mais relevante de fazer isso aí. Então, você pegou lá, por exemplo, direito tributário,
você não está conseguindo decorar as exceções do princípio da anterioridade anual, que é um princípio que fala que tu não pode cobrar tributo com pelo menos 1 ano do efeito da lei. Bem simples. Beleza, eu não estou conseguindo decorar as exceções, e agora? Como é que eu faço esse negócio? As questões que você for resolver desse assunto, que não ficarem claras, que você errou, ou as que não estão no seu material, você precisa que essas questões estejam na tua revisão depois, para você começar a se familiarizar com isso. Wagner, e as questões que eu acertei? Você já acertou. Você entendeu? Elas não são pontas soltas. Elas são pontas que já estão bem ajustadas. Claro que você precisa revisar, mas essas aqui, não. Aí o que tu faz, Gilberto? Favorita essas questões ou cria um caderno específico para elas e depois revisa isso. E aí, como é que vai funcionar? Você fez um caderno com 100 questões. Exemplo. Você acertou 70, Gilberto. 70 aqui, você está bem. 30 ficaram ruins. Mas dessas 30... São as pontas soltas. São as pontas soltas. Mas o que é importante? Às vezes, as que você errou não foi porque ela é uma ponta solta. Foi porque você não teve atenção. Então, exemplo, lá estava escrito a palavra incorreta, era para marcar incorreta. E você marcou a correta. Isso não é uma ponta solta. Isso é falta de atenção tua. Mas o conteúdo você até sabia. Compreendeu? Então, essa questão não pode entrar na ponta solta, porque ela vai começar a criar muito material, e muito material é ruim. Você tem que deixar tudo bem sintetizado, para o pós-edital, principalmente. Pronto. Das 30 que você errou, você separa as pontas soltas, coloca para revisão. Quando voltar a revisão, dá outra passada. Quando for a revisão desse assunto, você vai perceber e você vai enxergar isso com outros olhos. Você vai falar, agora eu entendi esse erro. Agora ficou claro. Pronto. Então, foi fechando a ponta solta de cada matéria. Isso aí faz o teu percentual de acerto subir muito. Só para finalizar esse tópico, Gilberto. O percentual de acerto que é relevante é o da prova. Esse que é relevante. O do site de questão, exemplo, o que concurso, técnica. Eu fui professor do que concurso, inclusive, de direito tributário. Também fui professor do predador, de legislação tributária e legislação tribunal de contas. E fui professor do estratégia questões. Então, assim, sobre site de questão, eu tenho uma experiência muito grande. O percentual de acerto em site de questão, ele tem que ser avaliado com muitas e muitas nuances. Não é só, o cara está com 90% de acerto, então ele vai ser aprovado em qualquer concurso. Não é assim. Por quê? Quais são as questões que ele está fazendo? São questões de alto nível? São questões da banca que vai ser cobrado o concurso? Ele está revisando os erros? Então, assim, não é só ver o percentual. Então, muitas pessoas perguntam isso no Instagram de mim, que os meus percentuais de acertos eram muito altos, né, nos sites de questões. Então, o cara acha que ele tem que estar com aquele percentual de acerto para ele poder performar bem na prova, e não é isso. Aquele percentual de acerto é relevante, mas não só ele, existem outras coisas dentro desse estudo que são até mais importantes do que isso. Só para quebrar um pouquinho para quem está nos assistindo. Pode falar. Você tomar uma água e tal. Eu gosto de falar. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que você, pessoalmente, cuidou do teu emocional nessa trajetória toda? Excelente pergunta. E embutida a essa pergunta, eu queria dizer o seguinte, o que é que a idade nos diferencia? Por exemplo, eu vejo um camarada como você, de 30 anos, sim, com uma corda solta, e eu que já tenho acima de 50, Dena, quanto, Dena? Acima de 40, nós não te alcançamos. Eu te perguntaria o seguinte, nós temos mais dificuldades do que você ou isso não tem nada a ver? Vamos lá, vou responder na ordem que você perguntou, sobre o emocional, Gilberto. O que faz grande parte hoje da galera desistir é o emocional. Não há outra afirmação mais verdadeira que essa. Por quê? Porque o emocional do dia a dia, principalmente, ele afeta muito. Vou te dar um exemplo. Se você vive numa família caótica, uma família complicada, que não te incentiva, o cara só fica te destruindo ali, querendo te atrapalhar, a chance de você evoluir dentro dessa família é muito pequena. É assim, eu estou falando, infelizmente. Né? Diretamente é isso que isso. Ocorre. Atrapalha o cara, pronto. O ambiente, ele te ajuda muito, ou ele te atrapalha. Concorda comigo? Ou ele te ajuda ou ele te atrapalha. Eu tenho... Tá, então me diz o seguinte. Pode falar. Quando chegaram as gêmeas,
Isso, a Elas- Catarina e a Janaína. Não elas- são gêmeas, não, mas Não, são são parecidas. gêmeas, Mas são parecidas. são né? parecidas, mas Elas não são, não. oxigenaram Não, elas o foram o processo? combustível A de razão, tudo. o combustível. Eu não pensava em mais nada. Não tinha outro termo. Mais ou menos. Não, é o seguinte, eu tenho filha, eu sou o pai, sou o provedor, e é eu e pronto. O filho, como tu sabes, ele só quer o quê? Pai, eu quero a fralda, minha comida, minha roupa. Dá teu jeito, meu amigo. Entendeu? Então eu, na minha cabeça, não tinha muita conversa não, Gilberto. Podia estar quebrando o pau lá em casa, o caos, todo mundo gritando, a mulher com raiva de mim, a mãe puta, a criança chorando, o cachorro gritando. Eu tinha que estudar. O objetivo era ser aprovado e mudar a vida de todo mundo. E eu sempre falo, eu falo para todo mundo isso. A família, ela tem os seus períodos. Nem sempre a tua mulher vai estar ali, vai lá e tal, porque ela também se cansa. Pô, vai ficar apoiando o cara toda hora, às vezes o cara demora para ser aprovado. E a mulher quer resposta rápido, o filho quer resposta rápida, a mãe quer resposta rápida, e não é assim, concurso não é assim, entendeu? É muito dinâmico, demora, as coisas demoram para nomear, demora para chamar, tudo é um negócio complicado. Então, você tem que tomar controle da situação. No fim das contas é isso, meu amigo. Quem está estudando é tu. Se eu sei que a minha família vai passar por períodos positivos e negativos, eu tenho que fazer de tudo para não me afetar com isso. Eu sei que eu vou me afetar. Todo mundo é normal, é ser humano, mas eu tenho que fazer de tudo para não transmitir isso para eles. Porque imagina lá, um cenário, Gilberto. Estou estudando há 3 anos para concurso público, não passei em nada. Estou só estudando. Minha mulher está bancando a casa, é um exemplo. Isso não foi o meu caso, não. A mulher está bancando a casa, com filho, e eu não passo. Tu acha que a minha mulher está feliz? Muito difícil, né? É difícil. Ela não vai estar. Ela vai estar chateada, ela quer resposta rápida, às vezes até leva a separação. Acontece isso, às vezes leva a separação, entendeu? Só que tu, como estudante, como concurseiro, tu conhece o mundo, tu sabe o que está acontecendo, tu tem que tomar controle da situação. Conversa com a tua mulher, conversa com a tua filha, mostra o que está acontecendo, que as coisas não são assim. Ou então, se a pessoa não quiser ouvir, Gilberto, tampa os teus ouvidos e faz o que tu tem que fazer. Pronto. Então, graças a Deus, eu sempre tive essa mentalidade. E também o que me ajudou muito, muito mesmo, foi o meu lado espiritual. Entendeu? Então, eu sou espírita, né? Sou do Vale do Amanhecer. Então, assim, lá a gente sempre cultua que é tudo pelo merecimento. Então, pronto. Então, eu já sabia o quê? Que eu só vou ganhar, bicho, se eu merecer. Deus só vai me honrar no dia da prova se eu tiver o conhecimento suficiente para isso. Não adianta. Chega lá na hora da prova. Exemplo, não estudei nada. Estudei nada. Eu vou chegar para uma prova de auditor, que um dia vai me fazer ganhar 40 mil, e eu vou falar, Deus, eu quero 100 respostas. Tu acha que ele vai te dar isso? Não tem como, Gilberto. Deus, além Tem de... que te preparar, Não né? tem como. Deus, além de tudo, ele é justo, cara. Principalmente justo. Aí o cara que se matou de estudar lá, que brigou com a mulher, que está no meio do caos, que estudou pra caramba, que pagou não sei quantos em material, ele que merece, pô. Não sou eu, não. Entendeu a conta? Uhum. Então eu pensava sempre dessa forma. Rapaz, eu tenho que dar o meu gás para poder eu merecer isso aí. Então, assim, graças a Deus eu tive essa mentalidade, e eu tive um o apoio também. né? Eu tive um apoio. Minha família me apoiou muito, muito mesmo. Houve momentos complicados, mas na grande maioria das vezes eles me apoiaram. E sobre a idade, Gilberto, eu vou te dar 2 exemplos aqui. 2 exemplos. Há um guerreiro, inclusive até um parceiro, Caio, foi aprovado para auditor fiscal com 18 anos. 18 anos. Cefaz DF. Inclusive, ele ficou nas cabeças, tá? O moleque é bom, desenrolado. E há uma outra senhora chamada Mirza. Mirza, esse é o nome dela. Foi aprovado para auditor fiscal com 71. 71. Olha, então eu posso, hein, Dena? Dá, com certeza dá. Você pode, Não há né? dúvida. Hein, Vini? Você pode. Você pode. Não há dúvida de que é possível, entendeu? A idade, ela é relevante, com toda certeza. A tua rotina é outra, as tuas responsabilidades são outras, entendeu? Com uma certa idade, mais pessoas dependem de você. Isso tudo faz diferença, entendeu? O que a gente tem que fazer? Gilberto, a gente tem que encarar a nossa realidade e trabalhar com ela. Pronto, eu falo isso para todo mundo. Rapaz, se tu tens pouco tempo de estudo durante o dia, tenta enxugar ao máximo o teu dia para dar um pouquinho mais e trabalha com isso. Vamos rodar um vídeo? Bora. Vou convocar aí a nossa amiga Monique, produtora Monique. Tem um vídeo aí do Wagner que a gente possa ouvir?
Olá, meus amigos do Grupo de Excelência, estamos aqui, eu e o Ademir, e hoje vamos fazer um bate-papo com vocês sobre a nossa preparação e tudo que a gente passou. Então, primeira pergunta, nome completo, idade e formação. Ademir primeiro. Meu nome é Ademir Martins, eu tenho 28 anos e eu sou formado em licenciatura em matemática. Eu sou Wagner Martins, do Santos Monteiro, tenho 30 anos e sou formado em gestão pública. Segunda pergunta, qual cargo ocupa hoje? Eu sou auditor de finanças e controle da Cefaz do Amazonas. Eu sou auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima. Tempo de estudo até a aprovação. Eu estudei durante 3 anos para concurso. Nesse período eu fiz 11 concursos e tive 9 aprovações. Perfeito. Eu estudei 5 anos totais para concurso público, sendo 3 anos e meio para administrativa, 1 ano e meio para fiscal e área de controle. No todo foram 17 aprovações. Por que área de controle? Primeiro pela atribuição, pela remuneração, que costuma ser bem atrativa, na maioria dos entes, né? É uma carreira de muito prestígio no serviço público e eu gosto muito das atribuições do cargo e do zelo pela coisa pública. Perfeito, perfeito. O meu, porque área fiscal, pela remuneração, trocado no tempo fazer, e também pelas atribuições e autonomia do cargo de auditor fiscal. Aí um depoimento de vocês. Isso. Eu diria que esse daí é o objetivo principal definido. Traça-se o objetivo e, como dizem numa expressão bem popular, cai dentro. Cai né? dentro. Cai exatamente. de cabeça, né? É por aí, Vai até Wagner? o fim. É isso aí, Gilberto. Exatamente isso daí. Eu escolhi a área fiscal também por um outro fator relevante, né? Eu sou formado em gestão pública, Gilberto. Gestão pública. A faculdade de gestão pública, ela não te dá tantas alternativas dentro do poder público, da administração pública, com concursos que pagam acima que auditor fiscal. É difícil. Para você achar uma remuneração que pague parecido com auditor fiscal, você tem o quê? Muito bem, auditor de controle, e alguns outros cargos de analista, de consultor legislativo, por exemplo, do Senado ou da Câmara dos Deputados, que pagam essa remuneração relevante. Então, quando eu fiz a escolha, quando eu optei pela escolha, foi sim pela remuneração, a gente não precisa mentir, né? Para que ficar mentindo sobre isso? Foi pela remuneração, sim. Foi o fator principal. Mas hoje, como auditor fiscal, eu amo a minha profissão, juro para ti. Eu sou muito a favor do que o auditor fiscal traz para a sociedade, né? As pessoas enxergam de uma forma que normalmente não é muito boa, porque elas até conhecem pouco sobre a atividade do auditor, mas o auditor não só arrecada, como muita gente pensa, ele também trabalha nas políticas públicas de expansão ou de retenção de mercado. Então, exemplo, eu quero expandir o mercado nesse setor. Ele vai lá com o fisco, ele vai lá com os auditores fiscais, ver como é que ele vai fazer isso. Wagner, eu quero, olha só um outro lado da área fiscal que é sensacional. Eu quero atacar o crime organizado. Quem traz as informações para esse ataque acontecer normalmente são os fiscos. Receita, Cefaz, a CEMEF, que trazem esses dados. Wagner, eu quero fazer um controle de fronteira. Normalmente quem faz de forma técnica é o fisco. Então, assim, nós trabalhamos em diversos setores, Gilberto, como auditor fiscal, né? E a galera só enxerga, infelizmente, a parte do tributo, né? Mas o outro lado que acontece, pouca gente conhece. É uma carreira que ainda está em expansão, eu diria dessa forma. Você compreendeu? Compreendi. Mas eu agora gostaria de falar muito sobre como é que você pode retribuir essa tua experiência toda. Sim. Nesses 20 concursos. Você tem o seu curso, você tem toda uma estrutura que possa apoiar quem, porventura, esteja nos assistindo neste momento. Com certeza. Eu gostaria muito de entrar do ponto de vista prático, nessa área. Onde como é que você atua. Perfeito. Me fale um pouco. Vou explicar para você agora. Vamos lá. O Grupo de Excelência, hoje, ele foi fundado para levar a pessoa à aprovação. Então, a nossa missão é só essa aí, Gilberto, é fazer o cara ser aprovado. E como que a gente trabalha lá no Grupo de Excelência? Primeiro, se a pessoa não tem uma base de estudos, ela vai formar a base dela. Ela vai estudar em pré-edital, que é o que eu estava falando para você agora. Ela vai formar a base dela com as matérias principais da área. E como que ela estuda isso? Ela estuda através do estudo por metas. O estudo por metas, ele deixa o teu dia mais leve, eu diria dessa forma, e tira a ansiedade do tempo. Muita gente gosta de estudar por horas, né? Todo dia eu vou estudar 5 horas. É melhor que você estude por metas. Por quê? Porque você não fica nessa pressão do tempo.
Então, exemplo, todo dia eu tenho que cumprir 3 metas. Qual é o tempo para cumprir isso? Não importa. Se você cumprir as 3 metas em 3 horas, tá ótimo. Se você cumprir em 5, tá ótimo. O importante é cumprir a meta. Então, tu pode acordar um pouco mais cedo, já cumprir 2 metas. À tarde, depois do almoço, cumpre outra. À noite, cumpre mais uma e acabou. Então, o teu dia ficou muito mais organizado e detalhado para estudar. Beleza. Isso é no pré-edital. No pós-edital, a gente já possui uma estratégia de ataque do edital mais agressiva, eu diria. Então, os alunos resolvem muitas questões, passam por 3 fases de pós-edital. A fase 1 de ajuste, a fase 2, que é somente questão, a fase 3, que é somente revisão, e, normalmente, a fase 4, que é de detalhe. E o grupo de excelência hoje ele está em 3 áreas, Gilberto. Ele está na área fiscal, que são os concursos para auditor fiscal, para analista fazendário, para agente fazendário, todos os concursos que envolvem a área fiscal é a área fiscal, tanto em pré quanto em pós. A área de controle, que são os concursos para auditor de controle, ou para analista de controle, ou para agente de controle, ou técnico de controle. Então, todos esses concursos estão dentro. Inclusive, recentemente tivemos uma aprovação do aluno Leandro no concurso TCE Mato Grosso do Sul, foi recentemente agora. E na área administrativa, que inclusive é novo, vou até aproveitar aqui a oportunidade para já falar sobre o GEX administrativo. O GEX administrativo hoje, nós vamos também dividir em pré e pós-edital para concursos de Ministério Público, defensorias, as casas legislativas, né, que é a Assembleia, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, que inclusive está com o edital aberto, nós estamos com as turmas abertas da Câmara dos Deputados para técnico e para analista, e o Senado Federal. Pronto, são as casas legislativas. E, claro, concursos afins. Então, exemplo, um TJ, né, um TRT, um TRF, um TRE, todos esses concursos estão abarcados na área administrativa, que, inclusive, é uma área que nós temos muita experiência também, né? Eu tenho muitas aprovações na área administrativa. A Janaína, inclusive, manda um abraço para ela, que é a outra orientadora do grupo de excelência responsável pela área administrativa. Ela tem, inclusive, 3 primeiros lugares na área administrativa. E o Ademir, que é auditor de finanças da Cefaz Amazonas aqui, da Amazonas também, que é o orientador da área de controle. E eu sou orientador da área fiscal. Então, nós 3 estamos em cada área, orientando muitos alunos a ser aprovado em concurso público. O nosso objetivo, para te entender de forma bem clara mesmo, Gilberto, é fazer de tudo para o cara só executar. Então, só isso. Lembra que eu te falei? Me dá uma chance de entrar aí. Pronto. Qual o peso do português? Eu fico, que trabalho nessa área, fico sempre me perguntando, vamos falar de concurso, o concurseiro tem que saber português, né? Saber português. Como é que faz? O português hoje ele é importante em 2 vertentes, eu enxergo dessa forma. Primeiro, para você acertar a questão de língua portuguesa na prova, e para as provas discursivas, uma redação, uma discursiva técnica, um parecer, um estudo de caso. Pronto, essa é uma vertente. Então, para isso, você vai fazer o quê? Você vai estudar a matéria, a língua portuguesa, estudar morfologia, sintaxe, semântica, as áreas... Tem muita gente que engata aí, né? Muita gente para aí. Muita gente tem muita dificuldade com língua portuguesa. Apesar de nós falarmos o português diariamente, a técnica do português, a escrita, as questões não são fáceis. Você sabe muito bem, você estudou isso. É cruel, entendeu? O cara aprendeu o que é um sujeito, que é um objeto direto, aprender estética, que é uma figura de linguagem. Inclusive, tem gente que precisa voltar até lá para o banco, porque a separação das sílabas... Tem que voltar. Dena, a separação das sílabas é um negócio... É muito relevante. É um negócio que não é, fácil, não, cara. Há um ponto importante nisso aí, Gilberto, também, que é o seguinte. O português, ele tem que fazer a pessoa se tornar humilde. O português e a matemática. Então, exemplo, eu vou começar a estudar para concurso público, mas eu vim de uma escola boa. Então, português eu já sei tudo. Isso é um perigo. Mas não existe isso em concurso. Eu já sei de tudo. Não existe isso? Não existe isso. E esse é um grande problema. Então, o cara já vem com essa mentalidade de que ele estudou numa escola muito boa e que agora ele não precisa mais disso. Ele só vai lá e vai passar na prova. Lê do engano, né? É um grande problema. Ele tem que se especializar na banca. Lembra que a gente estava comentando? Não adianta nada o cara ser doutor em língua portuguesa se ele não sabe resolver a questão da FGV, do SEBRASP, da FCC, que é o relevante para o X na prova. Beleza, mas vamos lá. Então, essa é a primeira vertente que eu enxergo da língua portuguesa e que faz muita diferença. Você precisa de um professor bom. Aproveito para mandar um abraço para o professor Pedrosa,
daqui de Manaus, professor Esse Pedrosa. é conhecido. O professor Pedrosa foi o nosso professor de língua portuguesa, tá? Que a gente estudou, inclusive, presencialmente, tenho um grande carinho por ele. Foi como se fosse um pai para mim na época, ajudou demais. Um cara sensacional, Sensacional. grande carinho por ele. E ele sabe tudo. Sabe Português, tudo. ele é o cara. Ele é o cara. Aprendi tudo com ele, Gilberto. Então, essa é a primeira vertente do português. A segunda é para você, inclusive, aprender outras matérias. Por quê? Vamos lá, eu vou responder uma questão de direito constitucional. Aí a questão traz 2 enunciados e logo quando ela vai fazer a pergunta, ela fala, este fala de X e aquele fala de Y. Se o cara não sabe que as referências desses 2 pronomes, o este é para o que está mais perto e o aquele para o que está mais longe, acabou. Se ele não souber essa diferença, ele Ele é morto. morre, porque ele não consegue responder uma questão de direito administrativo, olha só. Você compreendeu? Então, assim, a língua portuguesa, ela sai do meio dela, ela entra em outras áreas. Ela te faz, inclusive, acertar outras questões que talvez a pessoa que não tem conhecimento vai fazer o quê? Vai errar. Vai ficar com dúvida. Você compreendeu? Então, o português hoje, ele é mega importante para provas. Exemplo, agora, uma prova de auditor fiscal recente, que ela trouxe 30 questões de língua portuguesa, Gilberto. 30 questões. Meu amigo, é muita questão. Você compreendeu? E nessas provas, normalmente, né, os primeiros colocados, a regra é o cara acertar tudo de português, tá? Acertar tudo, ou o cara errar uma, errar 2. Você compreendeu? Como é que tu vai fazer para chegar a esse nível? Vem cá, Wagner, como é que quem está nos assistindo neste momento pode acessar os seus ensinamentos Perfeito. para concurseiro? E depois, em seguida, tu vai me responder o seguinte. Eu sempre fico me perguntando, é mágica, sorte ou foco? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos Então, lá. como se acessa Perfeito. o teu curso, o GEX, né? Isso, o GEX. Hoje, para você entender o que é o grupo de excelência e tudo mais, nós temos 2 canais de comunicação. Na verdade, nós temos 3, né? Nós temos o Instagram do GEX, que é o grupo de excelência, que fala da área fiscal e da área de controle. Nós temos o Instagram do GEX Administrativo, que vai falar só da área administrativa, que inclusive é novo, tá? Nós criamos recentemente. Ele vai falar só da área administrativa. Dentro desses 2 canais, você já possui o link para conversar com a nossa equipe comercial. E a equipe comercial vai explicar tudo, como funcionam as turmas para você fazer sua base, as turmas de pós-edital, como é a nossa metodologia. Inclusive, lá nós já trazemos diversas notícias sobre concursos dessa área. Então, assim, é muito atualizado. A notícia pingou no Diário Oficial, a gente já publica, já com as coisas importantes. Então, hoje, o GEX ele é usado tanto para você entender, aprender sobre concurso, ser aprovado, mas ele também é usado como um canal de notícia de concurso público das áreas específicas. E o Projeto QI. O que é o Projeto QI, para te entender, Gilberto? O Projeto QI ele é um site de questões inéditas de legislação, tanto da área fiscal quanto da área de controle e também de alguns concursos da área administrativa. Então, a pessoa está estudando, exemplo, para Cefaz Mato Grosso, e ela quer resolver a questão de legislação tributária. Não há, normalmente, muitas questões para você resolver fora do site de questão. Por quê? Só saíram 2 concursos da Cefaz, por exemplo. Esse assunto não é cobrado em provas de magistratura estadual. Então, não há como você treinar. Então, esse site ele traz as questões inéditas de toda a legislação tributária. Tudo que você imaginar que foi cobrado no edital, a gente faz questão. E o aluno passa por todos os pontos da lei e chega lá ao dia da prova sabendo tudo praticamente. A chance de ele fechar ou de ele errar só uma é muito grande. Você compreendeu? Então, esse site ele é focado para isso, para essa parte de legislação, para questões inéditas de legislação, tanto da área fiscal quanto da área de controle. E agora, por exemplo, nós vamos fazer do regimento interno da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e do Código de Ética. Então, ele também pega alguns concursos administrativos. O Instagram é QI Projeto. QI Projeto. QI Projeto. O nome do Instagram, né? Mas é Projeto QI, o nome. Projeto QI. E o GEX? O GEX é Grupo de Excelência, o Instagram, e o Instagram do administrativo é GEX ADM. Agora, vamos entrar, vamos mergulhar no tema que você falou. Na mágica. Perfeito. Porque vocês podem ensinar tudo. Agora,
o cidadão não pode achar que é mágica, que é sorte Perfeito, perfeito. Vamos lá, Gilberto. ou foco. O cara entrou com a gente, entrou no grupo de excelência. O primeiro, o impacto que ele tem é ele vai ouvir da gente que não há fórmula mágica. Primeira coisa que ele ouve, eu falo na live inicial, não há fórmula mágica. Se você não se esforçar, se você não pagar o preço, nós podemos entregar tudo aqui, Gilberto, mastigado, organizado, porque realmente é tudo pronto, entendeu? A pessoa só precisa entrar na plataforma, ver a meta do dia e cumprir, acabou. O acúmulo de... Tem a meta do tem dia? tudo, está tudo Olha pronto. que maravilhoso. O acúmulo de metas diárias é o que vai levar à aprovação. Agora, ele quer uma fórmula mágica. Exemplo, Gilberto, o cara quer ser aprovado em 2 meses. Aí, infelizmente, não é lá o lugar dele. Não é o grupo de excelência que vai fazer essa mágica por ele, entendeu? Nós não entramos nesse meio para vender, jamais. Entra aqui com a gente que em 2 meses tu vai ser aprovado para auditor fiscal. Eu nunca vou falar isso, porque eu sei que é praticamente impossível e eu estou atrapalhando uma vida. Esse dinheiro que essa pessoa vai pagar, esperando essa mágica, ele poderia comprar um leite para a filha dele, ele poderia comprar uma roupa para a mulher, ou fazer um evento para alguém. Então, assim, eu, sinceramente, a nossa política do grupo de excelência, ela não gosta desse tipo de coisa, de enganar os outros. Jamais. Agora, você quer ser aprovado para auditor fiscal, quer formar a sua base, quer mudar de vida através dos estudos, você tem disposição para pagar o preço, nós vamos te entregar tudo o que você precisa. Se unir o que você quer com o que a gente tem, não tem como dar errado, Gilberto. Vai dar certo. Se a pessoa seguir, ela vai ser aprovada. Está aí um monte de aprovação que saiu agora. Não vai dar errado, entendeu? Mas ela tem que fazer a parte dela. Você compreendeu? Ela tem que fazer a parte dela. No fim das contas, meu amigo, tem que fazer a sua parte. A diferença é que aqui a gente vai fazer com que você não cometa os erros que nós cometemos. Você compreendeu? Wagner, me diz o seguinte, quando é que você vem para Manaus? Porque você passou agora para a Cefaz Amazonas, né? Isso. Passei você passou, também. Né? Passei durante a minha caminhada na área fiscal, Gilberto, eu fiz 5 concursos da área fiscal. Eu fiz o ISS São José do Rio Preto, para auditor fiscal. Fui aprovado, o concurso foi em 2019. Aí eu mandei o termo de desistência, porque quando chegou perto a nomeação, eu já era auditor de Roraima. Então, eu não quero sair da região norte, entendeu? O objetivo sempre foi ficar aqui, perto da família, perto de casa. No fim das contas, é a família que importa. Também fui aprovado no ISS Manaus, aqui, na CEMEF, só que não foi para auditor, foi para assistente técnico fazendário. Também enviei o termo de desistência, porque na época que nomeou eu já estava no Tribunal de Contas. Fui aprovado na Cefaz Roraima, que é o cargo que eu ocupo hoje, sou auditor fiscal de tributos estaduais de Roraima, e fui aprovado na Cefaz Amazonas. Você mora em Roraima? Moro em Roraima. Estou aqui em férias, né? Atualmente estou aqui em férias, vim ver a minha mãe, vim ver minha irmã, minha sobrinha. Morei a vida inteira lá na Aparecida, bem pertinho da escola de samba. Olha aqui. Bem pertinho da escola de samba, eu morava bem ali. Tenho vários amigos ainda lá da Aparecida. Inclusive, daqui a pouco eu vou para a casa de um amigo lá, que eu sou padrinho do filho dele. Então, passei na Cefaz Amazonas também para auditor fiscal. Não fiquei numa posição muito perto, por isso que está demorando um pouco para nomear, mas vai sair a nomeação. Deus está organizando tudo e as coisas estão acontecendo. No tempo certo. No tempo certo. Acredita nisso? No tempo certo. E a parte boa também, Gilberto, é o seguinte, é que como eu sou estável lá em Roraima, eu não preciso pedir exoneração. Eu posso pedir posse por cargo inacumulável e vir para o Amazonas, assumir com essa posse em cargo inacumulável e ter a opção, durante os 3 anos, de voltar para Roraima. Você compreendeu? Então, eu fico com 2 cartas na manga, né? Se o Amazonas nomear. E vai acontecer, se Deus quiser. Eu assumo aqui e, se porventura acontecer alguma coisa, eu consigo voltar para Roraima. Inclusive, eu tenho um grande apreço por Roraima. Posso mandar um abraço aqui especial? Sim. Posso? E você nem sabe como eu tenho curiosidade de saber como é que é Roraima. Eu vi você demais. Conversando ali com o Bosco Saraiva. É bom demais. Com o Dena. E aí eu fiquei, assim, bem animado. É muito bom, Roraima. Como é que é a vida lá? Rapaz, hoje em dia... Diz que o agro é muito forte. O agro é muito forte. A economia hoje do agro, ela cresceu exponencialmente, eu diria dessa forma. Tanto que hoje, a partir de junho, julho, ali quando começa realmente a safra da soja, passam
muitos caminhões no posto fiscal do Jundiá, que é um dos postos que eu tiro o plantão, né? Trabalho como auditor fiscal, então a gente vê no dia a dia mesmo a economia. Jundiá, é? Jundiá, é na Jundiá. fronteira. Não, é Jundiá mesmo. É na fronteira? Fronteira do Amazonas com Roraima. Bem na Certo. fronteira ali, perto da reserva indígena. Isso que eu ia te perguntar. Isso. Passa a Troariz? Passa, né? Passa com Sei. quem vem do Amazonas, passa. Certo. Então, hoje a economia de Roraima, graças a Deus, está aquecendo muito, o Estado está expandindo. Acredito fortemente que com esse acordo comercial com a Guiana, esse acordo comercial com a Venezuela, o Estado vai cada vez mais crescer. O potencial de crescimento de Roraima hoje, eu acredito que seja o maior do Brasil, né? O potencial de crescimento. E nós, na área fiscal, ali, trabalhando como auditor fiscal, a gente trabalha diariamente com isso, né? Se vive bem lá? Muito bem, Gilberto. Come-se bem? Muito bem. Carne boa? Carne lá, Feijão? nossa senhora, carne de arroz. Roraima é um espetáculo. Juro para você, a carne de Roraima é barata, olha só, é barata e boa. Qualidade muito boa. O que eu enxergo de Roraima hoje, uma cidade... Roraima não, falar Boa Vista, tá? A cidade de Boa Vista é uma cidade planejada, muito planejada, inclusive muito organizada. As ruas são largas, a cidade possui muitas praças, e praças boas mesmo, não é qualquer praça não, tá? Praças assim que 3 quilômetros de praça, absurdamente gigantes as praças. E hoje é uma cidade de família. De família. Eu falo até para minha esposa, eu falo, rapaz, todo mundo aqui em Roraima tem filho, né? É impressionante, porque você vai às praças, um monte de criança brincando, se divertindo, entende? Você sente É ali... aquilo que a gente poderia dizer a cidade do futuro. Pronto, mais ou menos isso. Eu enxergo Roraima hoje dessa forma, e é tudo muito perto. Então, para você sai do trabalho, em 10 minutos você já está em casa, você não pega trânsito, entendeu? É tudo pertinho, você consegue fazer as coisas andando. Então, eu gosto muito de Roraima, mandar um abraço aqui para os auditores de lá, para o Vinícius, que é o meu chefe imediato hoje da Divisão de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito, para o secretário da Fazenda, Manuel, para o secretário adjunto, que é o Kardec, para o presidente do sindicato, que é o Caio, inclusive. Você é sou vice-presidente, né? Eu vi isso. do Sindicato dos Auditores lá de Roraima. Nós tivemos vitórias sensacionais agora, no fim do ano, na Assembleia. Vocês atuam nisso, hein? Nós atuamos de diversas formas. Como Hoje, sindicalista, eu não lhe vi como sindicalista, mas tudo bem. eu não pareço ter o perfil, né? Mas eu atuo muito nos bastidores, entendeu, Gilberto? Na parte técnica, na legislação, vendo as oportunidades, o que a gente pode melhorar para a carreira, o que a carreira precisa, o que a carreira não precisa, como a gente pode ajudar algumas pessoas específicas, os aposentados. Então, assim, a gente trabalha de todos os lados e a nossa carreira é pequena lá, Gilberto, entendeu? Muito pequena. Hoje, a carreira de auditor fiscal de Roraima, no todo, ela não chega a 100 auditores. Não chega a 100, contando desde a criação de Roraima como Estado, até hoje, não chega a 100. Então, a gente consegue trabalhar melhor, né? Porque quando é menor, você sabe que a gente consegue mexer mais, né? Então, hoje, eu diria que a carreira de auditor fiscal de Roraima, ela é muito boa. Ela está brigando no Brasil ali pelo top 6, top 5, de tudo, não só de remuneração, porque se a gente ficar falando só de remuneração, há muitas vertentes para isso, né? Mas eu digo assim, de horário de trabalho, de você tirar um plantão no posto, de você conseguir trabalhar internamente, você não ter aquela pressão, você conseguir trabalhar com tranquilidade. Pronto, olha que maravilhoso, né? Eu diria dessa forma, é muito bom, vale muito a pena. Conversei aqui com o Wagner Martins dos Santos Monteiro, que é auditor fiscal da Cefaz de Roraima, e ele veio engrandecer aqui, dar o aulão dele, né, sobre metodologia por trás de 20 aprovações em concursos públicos, e a gente enveredou aí por diversas Falou sobre vertentes, sobre muitas coisas. Valeu a pena, então, para você, por exemplo, se sacrificar nesses concursos? Valeu. Né, Wagner? Valeu, Gilberto. Valeu, Cada né? segundo de esforço foi recompensado. E eu vou voltar a um tema, só para fechar, rapidinho, Gilberto. Lembra que eu falei para você que quando você está estudando ali naquele período caótico, a sua família reclama, aquele momento complicado, quando cai o primeiro trocado na tua conta, ninguém reclama. Isso
Eu tenho a certeza. Eu posso do que eu tô te garantir para falando. você. Ninguém reclama, Gilberto. Quando você vai para uma viagem, quando você consegue proporcionar uma casa melhor para sua família, um carro melhor, aí, meu amigo, o pessoal esquece do momento ruim. Nem lembra. Tanto que hoje eu até falo para minha esposa, eu falo, rapaz, tu nem lembra daquele momento que a gente passou, aquele problema. Aqueles perrengues. Nem lembra, Gilberto. Estou falando para ti, então vale a pena. Quem está hoje com esses problemas, continuem, cara. Vai até o fim. Porque lá na frente você vai falar, pô, o que o Wagner falou é verdade. Vale a pena. Pode se sacrificar que vale a pena. Wagner, forte abraço extensivo à tua família, a todos os que te são caros, tá? Muito obrigado por ter Obrigado, vindo Gilberto. Eu que ao nosso agradeço. podcast. Muito tá? obrigado, Gilberto. Forte abraço e até a semana que vem.